Configuração agora. Gênesis acabou de entrar. Fala, Gênesis, como é que tá? Tudo bem? Vamos para a nossa próxima configuração. Muito bem. Aqui eu tenho engolfo de alta, tá? Aqui eu tenho o engolfo de baixa. Aqui eu tenho o harami de alta, tá? E aqui, deixa eu colocar aqui, aqui eu tenho o harami de baixa, tá? Eu tenho essas configurações aqui, tá? Engolfo de alta, engolfo de baixa, harami de alta e harami de baixa. Também me, também me confirmam configurações de reversão de tendência, tá? Me confirmam também reversões de tendência. Harami de alta. Harami de alta. Isso mesmo, Sabrina. Harami de alta. Então, bora lá. Eu vou deixar bem aqui o chat aberto para poder ver quando vocês estiverem falando. Aqui. Pronto. Então, gente, o engolfo, a palavra engolfo quer dizer cobrir ou engolir, tá bom? Então, toda vez que uma vela de força aparecer e engolir de uma ou de um ou mais candle, ele vai ser chamado engolfo. No caso aqui, eu tenho um engolfo de alta, tá? Esse aqui é o engolfo de alta. Percebam que esse candle aqui cobriu os outros dois candles, tá? Ele estava vindo de baixa e de repente apareceu esse daqui que cobriu os outros dois candles. Esse é um engolfo de alta. E esse daqui estava numa tendência de alta e apareceu esse candle aqui que engoliu esses dois outros candles. Esse é um engolfo de baixa, ok? Agora vamos para o meu operacional. Quando eu considero engolfo? Quando ele engole mais de duas velas, mais de dois candles, tá bom? Todo mundo considera
Harami, desculpa, o engolfo, quando ele engole pelo menos uma vela. Aí o pessoal diz, aqui aconteceu o engolfo. Beleza. Só que eu pretendo sempre evitar o loss. Essa sempre é a minha atitude, evitar o loss. Se eu evito o loss, então eu ganho, tá? Eu ganho, porque eu não perco dinheiro. Então, nesse exato momento aqui, eu quero passar para vocês, tá bom? Considerarem somente quando o candle de força, ou super candle, como o pessoal chama também, tá? Engolir mais de 2 velas anteriores, ok? Engolir mais de 2 velas anteriores. E, claro, quando é que vai ser o meu gatilho? O teu gatilho de entrada aqui vai ser na próxima vela. O teu gatilho de entrada aqui vai ser na próxima vela. Aconteceu o engolfo, você entra na próxima vela. Por quê? Porque a vela que engolfou já é um candle de força, tá? Já é um candle de força. Então, se ele engolfou, teve força para superar 2 candles opostos, isso quer dizer que ele é um candle de força. Então, ele já me confirmou que é uma reversão de tendência. Ok? Deu para entender até aqui? Sim. Mas aí, no caso, os dois candle aqui tem que ser da mesma cor, né? Não. Não Esses importa dois tem que ser de baixo. não importa se ele seja da mesma cor ou cor diferente. Eu poderia ter aqui um candle verde e aqui um candle vermelho. Mas essa vela conseguiu engolir as duas, é um candle de força. Eu poderia ter aqui um candle vermelho e aqui um candle verde. Mas essa vela aqui conseguiu engolir as duas, então beleza. Tá? É um candle de força. Eu poderia ter aqui um verde e um vermelho. Não importa as cores, tá bom? O que me importa é que essa vela aqui, ela cobriu as duas anteriores. Beleza aí? Sim, agora sim. Beleza. Porque assim, só tirando essa dúvida novamente para vocês, tá? Se eu considerasse, olha só essa lógica, se eu considerasse apenas um candle, eu desconsideraria o outro, beleza. E eu diria assim, isso aqui é um candle de força, é um engolfo, desculpa, porque ele já engoliu uma vela. Beleza. Eu poderia considerar isso, tá? Mas eu ia, de repente, sofrer um loss, tá? Por quê? Porque no momento que aparece, no momento que ele não consegue engolfar, ou seja, cobrir uma segunda vela, tá? Ele simplesmente me diz que ele não teve força suficiente para fazer uma reversão. E assim eu ia precisar de uma confirmação. E assim eu ia precisar de confirmação. Nesse caso aqui, eu não preciso de confirmação. Se ele teve força para engolir 2 velas, ele é um candle de força. Se ele teve força para engolir uma vela, pode ser um engolfo? Pode. Mas eu vou precisar de uma confirmação de uma outra vela para poder eu dar a minha entrada. Aí eu ia dar a entrada na terceira vela e poderia ser que eu levasse um loss, se eu fosse esperar a confirmação. E nesse caso aqui, não é necessário esperar confirmação. Beleza aqui? Bora lá. Harami de alta e Harami de baixa, tá? Harami. Harami é essa configuração, tá? É essa configuração aqui. Harami vem de uma palavra chinesa ou japonesa, não sei muito, vem do Oriente, tá bom? E é essa configuração aqui, quando ele me dá uma vela menor que a anterior oposta. Tá? No caso aqui eu tenho uma vela vermelha, tá? De força, com uma vela
verde posterior menor do que ela. Eu poderia ser desse tamanho, tá? Que vocês estão vendo aqui. Ou ele poderia me dar aqui, ó. A mesma coisa poderia ser essa daqui também. Tá? Agora, quando eu considero um harami? Quando é que eu vou considerar um harami? Quando, tá? O candle menor, ele vai ter menos de 50% do tamanho do anterior. Tá? Quando ele for menos de 50% do tamanho do anterior, eu considero um harami de alta ou um harami de baixa. Tá? Você viu um candle de força e logo depois um candle com a 50% ou menos logo depois do tamanho dele, então você tem um harami, tá? E aí você vai ver se é um harami de alta ou um harami de baixa. Alguma dúvida sobre harami? Eu vou passar para o próximo. Na verdade, não vou passar para o próximo. Eu vou fazer o seguinte. Vou sair daqui e vamos procurar agora aqui eles. Bora lá. Aqui eu acabo de ter um engolfo. Olha só. Percebam que esse candle aqui, ele engoliu essa e engoliu o corpo dessa. Nesse exato momento eu tive um engolfo, tá? Aqui eu não tive engolfo, porque essa vela não conseguiu engolir os dois últimos. Agora percebam, se eu fosse um que considerasse apenas uma vela, eu tinha levado loss aqui, eu tinha levado loss no gale, tá? Se eu considerar apenas uma vela. Agora, quando eu considero duas velas para eu poder considerar um engolfo, acontece isso que vocês estão vendo. Bora continuar aqui. Aqui eu tive um engolfo de alta, tá? Um engolfo de alta aqui, ó. Vamos continuar. Outro engolfo de alta aqui, tá? Aqui eu tive, lembra que eu falei do que é um candle de força, né? Então aqui, ó, o corpo dessa vela engoliu o corpo dessas outras duas. E a próxima entrei e levei um in. É o engolfo também. Se vocês tiverem dúvida, gente, é só vocês falarem, tá bom? Só vocês falarem. Abre o microfone e fale aí. Vamos lá. Aqui não considero o engolfo, tá? Por quê? Porque essa vela aqui não fechou de força. Olha só, deixou pavio superior na máxima, tá? Foi maior do que as outras? Foi. Mas percebam isso aqui, ó.
tá? O pavio dela não fechou de força. Não foi um engolfo. Claro. Oi, pode falar. Voltando um pouquinho mais aí, rapidinho. Cadê? Bem aqui, deixa eu ver. Aqui, nesse caso, bem aqui assim, ó. Aí. Pode Cadê falar. aqui? Aqui nesse aí, ó. Hum, Não, aí não, não é daí não, cadê? esse daqui. Não, acho que eu perdi, calma aí. Vai passando aí, depois eu vou vendo. Bora lá procurar os outros. Aqui, ó. Gente, agora aqui eu vou tirar uma dúvida de vocês. Nesse momento aqui, ó, aconteceu um engolfo. Olha só. Essa vela engolfou todas essas outras aqui, ó. Porém, tá? Porém, o pavio dela não me confirmaria uma entrada, tá? Não me confirmaria uma entrada. Se esse pavio não tivesse aqui e estivesse aqui, eu entraria, tá? E ela não me confirmou nenhuma entrada aqui. Isso aqui não é um golfo. Uma outra questão desse momento aqui, que eu quero que vocês entendam, que lembra que eu falei para vocês, essas configurações elas sempre vão dar em topos, em fundos, ou seja, em suporte e resistência. Então percebam só isso aqui, ó, aonde essa configuração aqui tá, ó, tá no meio, tá? Essa configuração tá no meio, então eu não considero como engolfo. Vamos continuar. Aqui eu tive posso considerar um Harabi aqui, tá? Posso considerar um Harami. Bora ver aqui o seguinte, ó. Lembro que a máxima da compra é aqui e a mínima é aqui. Então, eu vou considerar o pavio aqui. Olha só, deu 50% da outra, tá? O tamanho desse foi o tamanho desse. Então, foi um Harami. Claro que na hora, vocês não vão pegar e vão fazer isso aqui, né? Vão sair medindo, tá? Vocês não vão fazer isso, vocês não vão sair medindo. Vocês vão fazer o quê? Vão treinar. Simplesmente isso. Treinar, ter tempo de tela para vocês poderem identificar sem precisar estar medindo. Olha só esse outro aqui, ó. Pessoal, Harami de alta. Harami de alta.
aqui não foi Harami. Olha só, a vela terminou muito maior do que mais do que 50% da vela anterior. Tá no fundo, tá no fundo. Beleza. Vamos continuar. Mas não foi um Harami. Aqui foi um engolfo, ó. Mas como nem toda técnica é 100%, eu levei aqui um loss. Levei um loss nessa entrada. Porém, na minha defesa, no meu gale, na minha segunda entrada, eu levaria o win. Tá? Aconteceu aqui o engolfo. E eu, no gale 1, pegaria o win. Aqui não foi o engolfo. Aqui não foi o engolfo. E aqui não é um Harami. Tá? Isso aqui não é um Harami. E aqui é um Harami. Vejam só o tamanho dessa vela. Opa. Olha só. Metade. 50%. E o que aconteceu? Um I na próxima. E o mais bonito aqui é que ainda teve o que aqui? Hã? O que é isso bem aqui, gente? Alguém me fala o que é Gap. isso bem aqui? Oi? É uma gap. Um gap. Isso mesmo. Aconteceu um gap de baixa. Me confirmou a tendência geral. Aqui aconteceu o engolfo também, tá? Isso aqui foi um engolfo, entraria na próxima. Porém, a máxima, agora que eu percebi, a máxima deixou pavio, tá? Deixou um pavio muito grande. Evitaria, então, essa entrada aqui. Evitaria essa entrada. Se vocês seguirem exatamente o que eu estou passando para vocês dessa forma, vocês evitam loss e vão dar entradas certeiras, tá? E vão dar entradas certeiras. É claro, aqui aconteceu aqui o engolfo. Poxa, o que aconteceu o engolfo? Aconteceu o engolfo. Porém, por que que eu não entraria aqui? Alguém sabe me dizer por que que eu não entraria aqui? Que aí o pavio aí tá muito longo. Hum, também, também. Isso aí também. Alguém mais? Sabrina? Eu vou diminuir o zoom. E aí? Não, ainda não? Eu vou passar aqui para vocês. Olha só. Eu não entraria aqui
Porque ele está no meio de uma tendência. No meio de uma tendência, tá? Aqui eu tenho um topo, ó. Aqui eu tenho um topo. Vejam só. Vejam essa análise aqui para que vocês possam entender. Houve aqui uma acumulação. Olha só, bateu, subiu. Ou seja, quando há acumulação, nós esperamos rompimento. E nós não fazemos entrada enquanto não houver rompimento. Deu para entender aí, gente? Olha só, houve acumulação. Veio aqui, ela bateu, subiu, desceu. Quando acontece uma acumulação, tá? Uma acumulação dessa forma aqui, seja de alta ou seja de baixa, eu não dou entrada. Eu espero o rompimento, haver um rompimento e uma confirmação desse rompimento, tá? Então, eu não entraria aqui, ó, tá? Não entraria e esperaria fazer a confirmação do rompimento que me veio aonde? Me veio aqui, tá? Me veio aqui porque ele bateu aqui no X, ó. Houve o rompimento, mandando o gráfico para baixo, tá? E bateu aqui no X e desceu. O X, quando eu falo, é a confluência de uma LTA com a minha resistência, tá? Bateu, ele rompeu o encontro, tá? Da minha LTA com a minha resistência. Gente, alguma pergunta? Sabrina? Dúvidas aí, Sabrina? Beleza. Diego, dúvidas? Não, tá tranquilo. Beleza. Gênesis, o Gênesis chegou aí atrasado. Alguma dúvida, Gênesis?